Fala galera, tudo certo? Eu sou o Joca, você está no Origem Geek. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de react aqui no canal. E como vocês sabem, o último episódio de The Acolyte, o terceiro episódio dessa série de Star Wars, tem gerado a maior polêmica do mundo, porque o episódio, cá entre nós, foi bem ruim mesmo. Ele foi bem viajado, acabou escapando bastante da lore de Star Wars. Os dois primeiros episódios foram maneiros, eu trouxe análise aqui no canal, você pode assistir quando o canal ainda não tinha levado strike. Eu tive que ficar uma semana sem fazer vídeo por conta disso, mas agora eu tô de volta 100% a todo vapor e eu acabei pedindo pro nosso querido pai de todos uma autorização para fazer react desse vídeo dele, onde ele analisa esse terceiro episódio de The Acolyte e ele promete nos mostrar como a Disney acabou destruindo Star Wars. Bom, eu pedi a permissão, ele concedeu. O Peter, que alguma vez na vida já deve ter sido jovem, ele me fez prometer que eu ia chamar ele de jovem, então tá aí, acho que a promessa já foi cumprida, né? Mas eu tô ansioso para assistir esse vídeo dele, então depois, se você ainda não tiver assistido, que eu acho muito difícil, vai lá dar uma clicada no vídeo dele, vai lá dar um like, muito provavelmente você já é inscrito, eu não sei porque que eu tô falando isso, porque eu não tenho nada a agregar no vídeo dele, porque, né, o cara é o cara, né? Enfim, então já vai deixando o like aqui no meu, se inscrevendo aqui no Origem Geek pra você me ajudar. E agora, sem mais enrolação, vamos dar um play aqui, porque o vídeo é longo, vamos embora. Eu vou pausando nas horas que eu senti que eu tenho que pausar, demorou? Vamos lá. Bom, agora é oficial, ok? O canon Disney destruiu Star Wars. O episódio 3 Bom, não foi agora, faz tempo. de Acolyte simplesmente destruiu todos os princípios mais básicos de Star Wars. Os Ahsoka também. princípios básicos da força. A família Skywalker ganharam o último prego no caixão. Galera, A Ahsoka fez isso. Quer dizer, a trilogia nova toda de Star Wars acabou fazendo isso. Tiraram toda a importância do mundo do Anakin, por exemplo, Darth Vader, quando eles transformaram a Rey em uma escolhida da Força também. E por que que eles fizeram isso? Porque eles não têm a menor criatividade para conseguir criar novas histórias. Então eles ficam repetindo tudo do que já foi feito. E The Acolyte, o terceiro episódio, acabou fazendo isso também, mas o Peter vai tocar nesse assunto. Quando ele tocar, a gente pausa também para debater sobre isso. Demorou? Vambora. se The Acolyte é canônico, então todo o resto de Star Wars precisa ser não canon para que tenha algum sentido. Eu vou trazer para vocês Pois uma é, análise Peter, o detalhada universo desse episódio inteiro de 3, Star Wars desde junto que com foi a sabedoria comprado da pela mensagem Disney. que ele tá querendo transmitir. Vambora. Vambora. Inestrantes, Peter aqui. Pô, introzinho cheio de Ó, antes de barulhinho, tudo, né, eu quero maneiro? deixar uma coisa bem clara para vocês, ok? Eu quero que Por vocês favor. entendam que quando eu vim aqui no canal falar sobre alguma obra, Sim. ok? Eu trago um background nerdístico pra vocês, trago também a Sim. minha opinião, Sim. ok? Você tem todo o direito de concordar ou discordar. Eu tenho a minha Que no Origem Geek é do mesmo jeito, viu? Mas se você discordar, eu vou excluir seu comentário. Brincadeira, pelo amor de Deus, né? opinião, você tem a sua. Ah, o Pedro se vendeu, o Pedro é isentão, só fica em cima do muro. Esses são os argumentos número 1 que você vai ver nos comentários por aí quando tem um grupo discordando de mim. Inclusive, eu detestei a Ahsoka, né? Que foi uma das séries mais amadas pelo fandom atual de Star Wars. Eu fui massacrado na maior parte dos vídeos, viu? Se você tá assistindo esse meu vídeo e você me massacrou, ó, não me esqueci de você, viu? Ó, tô me lembrando bem. E é engraçado porque você vê claramente que esse tipo de pessoa não entende como funciona o mercado. Ele prefere acreditar numa teoria da conspiração do que aceitar que ele pode talvez estar errado, que Sim. simplesmente existam pessoas que discordem dele. A pessoa não O que entende acontece também, né? O pessoal que é fã, que é fanboy, na verdade, acha que precisa gostar de tudo, aceitar tudo que a Disney, né, que o universo de Star Wars ou qualquer outra coisa fazem, porque senão eles vão deixar de ser fã. Isso pra mim é o maior absurdo do mundo. Fã, na minha opinião, são aquelas pessoas que reclamam, são aquelas pessoas que falam a verdade. Não que ficam apenas passando a mão, tá ligado? A mesma coisa serve pra amizade, pra um monte de outras coisas na vida, pô. opinião própria, ao invés, sei lá, defender uma pauta pronta de algum dos dois lados, na verdade só me deixa mais exposto. É muito mais fácil concordar com todos os argumentos de uma bolha Sim. só, de um lado. Tendo a tranquilidade que esse lado inteiro, essa Sim. bolha inteira, sempre vai me defender do que ficar sendo atacado pelos dois lados toda vez que Pois é. discordarem de opinião minha. Isso é opinião própria, ok? Então não tem como eu ser vendido, cara. Não dá. Ó, se tem algo que não é ser isentão, é dar opinião própria. Presta atenção Sim. nisso, ok? E é bizarro como no mundo polarizado de hoje em dia, ter opinião própria virou uma coisa tão ofensiva. Porra, O pessoal não isso, sabe né? lidar. O pessoal não sabe lidar Jovem com Mancebo, ideias respire, contrárias. ok? É Sinta o absurdo. sol, pegue um ar, toque nas árvores. Existe um mundo além dessa telinha de nervos aí. Se acalma, ok? Mas enfim, né? No último vídeo eu trouxe pra vocês as polêmicas das entrevistas de Acolyte. Trouxe alguns elementos. Realmente, quando eu via as entrevistas da roteirista, diretora, sei lá, falando um monte de coisa de Star Wars,
velho, eu fiquei com medo. Inclusive, um dos atores de Star Wars falando que quem destruiu a Estrela da Morte foi o Anakin. Então, tipo, o pessoal que tá por trás de The Acolyte não faz a menor ideia nem dos filmes clássicos. Então, tipo, você acha que uma pessoa que não tem nem conhecimento básico de Star Wars vai conseguir saber de mais coisa mais aprofundada desse universo? Com certeza não. E depois de ter visto os 2 primeiros episódios e não ter nada tão absurdo, eu me surpreendi. Eu realmente gostei de todo aquele cenário da antiga república, de ver um pouco do Jedi. Mas isso daqui, o terceiro episódio, realmente foi osso duro de roer, de ruim mesmo. Elementos que eu achei também promissores na série. Trouxe algumas coisas que eu achei que ficaram ruins, como a protagonista, a morte da mestre Indara, os mestres Jedi nerfados. Mas assim, o que tava gerando revolta na galera, que era lá... Não, os Jedi não são mais ninguém, cara. Não tinha nos 2 primeiros episódios. Aí, ó, foi o que eu falei, foi o que eu falei. E na minha visão metafórica, para de piadinha, ok? E ainda assim, metade da galera raivosa tava reclamando de... É porque o Peter é cego, né, gente? Detalhe bobo, até de fogo no espaço, capacete no espaço, só coisa besta, né? Que sempre existiu em Star Wars. Realmente. Por quê? Porque da mesma forma barulho, que existe o pessoal do nem vi, já amei, existe o pessoal do nem vi, já odiei. É o pessoal que já queria odiar a série antes de existir. Existe isso. Real, Para, real, okay? real. Eu vi altos comentários. Isso acontece muito falando, em Star Wars ultimamente. ultimamente. É isso. E eu respondi, fui lá e perguntei, beleza, mas qual lacração que você viu nesse... Cara, The Acolyte, nos 2 primeiros episódios, é uma série boa. É uma série que dá pra você gostar, diferente de Ahsoka, que só é interessante quando aparece o Hayden Christensen, e nem isso. 2 primeiros episódios. E o cara respondia, não sei, né? Não sei, nem vou ver essa bosta aí. Não vi, nem vou ver. Pô, cara. Eles têm outros argumentos também, que é tipo, vai ler, vai estudar, ou nem te responde. É absurdo. E já odiei. Se for por esse caminho, a gente deixaria de assistir as 2 primeiras temporadas de The Boys, a gente deixaria de assistir X-Men 97, a gente nunca leria Watchmen, independente de quem tá por trás dessas obras, do que eles falem, pensem ou defendam. Você tem que ver a obra primeiro pra julgar, cara. Sim, você tem que ter uma opinião própria. Para de ser contagiado. Inclusive eu vi comentários dizendo, mas tem rumores aí sobre o episódio 3 ser uma bomba que não sei o quê. Ué, então seja lá qual for o episódio quando sair... Eu vou ser honesto, eu antes de gravar esse vídeo não tinha assistido o episódio não, mas pra gravá-lo eu parei o meu tempo e assisti o episódio 3 só pra reagir o Peter, pra eu ter uma opinião, pra eu não ter a cabeça formada aqui por ele. Porque eu já vim aqui com a minha opinião formada e eu não gostei do episódio 3. Ponto. Agora eu tô reagindo no vídeo dele já com a minha opinião formada. Inclusive, quando eu trago todos os vídeos aqui no canal, eu assisto, eu gravo o vídeo antes de entrar na internet, antes de entrar no Twitter, no próprio YouTube, para não ter minha opinião formada, manipulada por algumas outras pessoas. Eu vou escrevo alguns tópicos no meu celular para ir me seguindo para não ficar perdido ao longo do vídeo também, mas tipo, o mais importante é você ter a tua opinião. E quando as pessoas começam a ficar irritadas com isso, você tá fazendo um trabalho bom, porque você tá emitindo a tua opinião. E tem muita gente que não sabe lidar com a opinião contrária. Quando sair o próprio episódio 3, eu vou assistir e vou falar, ué. Eu preciso ver o episódio antes de julgar. E a gente tá aqui pra isso hoje. Então bora falar sobre o tão temido episódio 3. Bruxa. Desculpa, pulei. Bom, já bruxa. aqui pra vocês minha não gosto de bruxa em Star Wars. opinião. Esse episódio inteiro, pra mim, foi literalmente uma fanfic de Wattpad feito por uma twitteira. É isso. Os episódios 1 e 2 mostraram uma série de Star Wars pra gente, ok? Pro episódio 3, sim, mais ou menos. Que a criadora da série, a Leslie Headland, realmente queria mostrar. A fanfic de um grupo de bruxas LGBTs, coitadas lá, perseguidas religiosamente oprimidas pelos Jedi e pelo imperialismo da República. Os caras querendo passar uma visão que os Jedi são ruins. Mães geraram pros Jedi. Tem trama mais Twitter que essa aí, galera. E ó, não tem problema, né? Você quer contar essa história? Beleza, conta. Ela só não pode se passar em Star Wars, cara. Esse episódio distorceu inúmeros conceitos fundamentais, assim, do universo Star Wars. A começar pelo próprio conceito das bruxas. Bruxas não são uma coisa nova em Star Wars. Isso não é inovação, ok? Bruxas existem desde os quadrinhos dos anos... E eu não gosto. 80 de Star Wars. E desde lá, elas sempre foram más. Bruxas más, ok? O primeiro encontro do Luke com uma bruxa, pô, ela mexeu com a mente dele. Fez ele ter várias visões, né? Ficar confuso. E o objetivo dela era roubar as energias mentais dele, do Han e do Chewie. Ela era uma bruxa velhaca lá, que podia manipular a força e usava isso pra rejuvenescer, roubando energia de outras pessoas. Ela era tão aloprada das ideias que ela se matou gastando todas as energias que ela tinha só pra derrubar um templo antigo em cima do Luke,
tentando matar ele. Ela se matou de desgaste só porque ela ficou com raiva Não sabia dele disso, ser não. forte Isso daí é suficiente na novo. força pra resistir às bruxarias mentais O dela. cara Outro tem. exemplo são as famosas bruxas O cara tem conhecimento de milênios, né, rapaziada? Não tem Daphne lá do como. Clone Wars, que são o melhor exemplo que você pode imaginar de bruxas maléficas. Elas oprimem os homens lá de Dathomir. Elas é que mandam nos homens. Elas usam eles como escravos em experimentos. São más de verdade, más, maldade pura. E você vê que claramente as bruxas de Acolyte são inspiradas nas bruxas de Dathomir. Elas fazem rituais parecidos, sabe? Elas usam as mesmas armas. Essas Adventures aqui? O arco e flecha, enfim. O lance da liderança do Coven ser chamada de mãe. Até a velha Yoda lá das bruxas no episódio foi tirada igualzinha das bruxas de Dathomir. E assim, eu não acho que eu preciso explicar o porquê as bruxas são vilãs. As associações delas, pô, falam por si só. Os objetivos, as ações. Eu preciso explicar por que elas são más? Não. Peter, eu quero prova. Porra, na boa, não preciso de prova, já te falei tudo aqui. E assim, apesar de geralmente as bruxas serem mais neutras nos confrontos entre os Jedi e os Sith, ainda assim elas usam o lado sombrio da força. Elas usam o lado sombrio. Inclusive, isso é dito no episódio durante aquele ritual bizonho lá. Esse ritual daí foi... extremamente sombria. É um eclipse Foi lunar de muito duas esquisito, luas. cara. Isso é a simbologia das trevas. As duas luas também são representadas no cântico delas lá, duas sendo uma. Também são representadas no lance das duas gêmeas. É uma coisa noturna, sombria. Elas fazem isso na frente de um buraco escuro na montanha, o que me lembra a Rey na gruta de Yangtze e o Luke na caverna de Dagobah. Esses lugares são pontos de convergência na força. E geralmente os heróis, eles são testados nesses lugares para que eles consigam lá resistir ao lado sombrio deles, entende? Sim. É uma prova de resistência contra o seu foi o teste eu que o interior, Luke passou com o contra Yoda. os seus sentimentos, contra as suas memórias negativas. É onde o herói se conecta com a força para fazer, né, o seu yin e yang lutarem. É um local para resistir ao lado sombrio. Você tem que resistir ao lado sombrio. Ali é pronto para isso. As bruxas estão fazendo o oposto disso. Elas abraçam aquele poder sombrio. Entende? Elas não querem resistir, elas querem aquele poder sombrio. E o jeito que elas se contorcem fazendo aquilo, como se estivessem possuídas, endemoniadas. Porra, galera. A mãe evangélica menos religiosa teria queimado a TV, concorda? Filhinho, Yu-Gi-Oh! Pode, tá? Mas Delacrolite está repreendido. Sai fora. E é aí que mora a malícia da coisa. Lacrolite. Mesmo sendo macabro daquele jeito, a série em nenhum momento dá a entender que aquilo é errado. Pelo contrário, a série mostra um paraíso lésbico lindo, né? Todas elas são bondosas, felizes, oferecem cremezinho pra comer, docinho. A mãe Anicé é sábia, né? Ponderada, uma doçura de mãe. É, como se o lado, eles passam uma visão de mostrou... como se o lado negro fosse algo bom, né? De como todas as maldades dos Siths fossem coisas justificáveis. Eu entendo que isso é até para agradar alguns fãs que sempre preferiram o lado negro, por exemplo, por estético, por qualquer outra coisa. Eu acho bizarro, cara. Sobre o lado negro da força é uma mentira. Tudo que o George Lucas fez é uma mentira. Porque o lado sombrio corrompe as pessoas. Corrompe os usuários. É só ver o que fez com o Anakin, ó. Tá até aparecendo ele aqui. Eu não vi esse vídeo, viu? Mas, tipo, o Anakin passou de um garoto, de uma criança sonhadora, dócil, que tinha um desejo de viajar pelo espaço e se tornar um Jedi para libertar todos os escravos, para um cara que destruiu tudo aquilo que ele amava por conta do medo que acabou consumindo ele. Né? Então, tipo, bizarro, cara. E o pessoal querer romantizar isso não é maneiro, não. O lado sombrio não é felicidade, não é ponderância, não é paz e equilíbrio. Isso Não, ó, até o Mestre Yoda fala isso pra gente no episódio 3 de Star Wars. O lado sombrio é composto pelo medo, que acaba gerando a raiva, que acaba gerando o ódio, e esse é o caminho pro lado negro da força. Né? Então... características da luz, do bem. O lado sombrio é mal. O lado sombrio são sentimentos ruins. Não tem discussão. Lado sombrio é mal. O lado sombrio é medo, é raiva, é posse. Todas as paixões são exacerbadas, né? Elas tornam sentimentos negativos. O poder do lado sombrio... Sim, então, em Star Wars, né, nos é dito, no episódio 2, lá em Ataque dos Clones, que o Jedi, né, eu tô acostumando ainda a falar só Jedi, tanto pro plural quanto pro singular. Mas é nos dito que os Jedi são... Eles têm que amar, só que eles não podem amar uma única coisa. Ou seja, um Jedi tem que amar a todos os seres vivos, e os não vivos eles têm que ser um ser de luz. Se ele acabar colocando toda a sua paixão em uma coisa só, colocando uma coisa tão forte, um sentimento tão forte quanto o amor em uma única coisa, ele vai acabar caindo pro lado negro. É por isso que os Jedi não podem acabar se relacionando amorosamente, que foi o caso do Anakin, que ele acabou se envolvendo amorosamente com a Padmé, acabou sendo corrompido pelo medo
de perdê-la, que acabou se transformando numa raiva de não conseguir aquele poder e que se transformou no ódio que acabou movendo ele pelo resto da vida como Darth Vader. Vem daí, exatamente daí. É por isso que os manipuladores do lado sombrio são maus. Star Wars é literalmente uma história sobre o bem contra o mal. Sobre o lado da luz contra o lado das trevas, entende? Mas agora tá claro que o discurso pós-modernista dos lacroches chegou pra ficar. Chegou pra distorcer a essência mais básica do que é. Passar pano pro lado sombrio. Isso me fez perceber que a fala do Charlie Barner, né, sobre não existir bem e mal em Star Wars, é briefing. Esse foi o Star Wars que apresentaram pra ele enquanto ele gravava The Acolyte. Ele não tava errado, ele tava certo. Esse malandro nem assistiu o filme, cara. Esse brother daí que eu tô falando, que falou que o Anakin destruiu a Estrela da Morte. Pelo que ele entendia que foi apresentar pra ele. É nisso que estão transformando Star Wars. E esse episódio é uma clara tentativa de mostrar isso no subtexto, sabe? De mostrar que o lado sombrio não é corrompido. E mostrar que o lado da luz, os Jedi, na verdade, são os opressores, os invasivos. Os que estão tirando crianças do seio de suas famílias. Os Jedi tiram as crianças antes delas tão novas, numa idade tão nova, para elas não conseguirem se lembrar do apego que eles têm pelos próprios pais, cara. Para eles acabarem crescendo como Budas mesmo, como monges. O Anakin foi tirado tarde demais, quando ele já era mais velho. E a gente viu o que aconteceu. No Ataque dos Clones, que eu acabei de mencionar aqui pra vocês, nós vimos a raiva e o ódio que ele fez, o massacre que ele acabou causando no povo da areia, porque ele viu que eles mataram sua mãe, tá ligado? Se ele não tivesse memória dela, nada daquilo teria acontecido, sabe? Então, tipo, enfim, é por isso que os Jedi acabam tirando os seus filhos, tirando as crianças muito novas antes de conseguir se lembrar de seus pais. Estranhando aquele ambiente lá e querendo ir embora dali, é a única pontinha de esperança que me dá pra imaginar uma fagulha de lucidez em quem quer que tenha supervisionado esse episódio deixou isso passar só porque tinha esse contraponto da Osha ali. Mas a mensagem já foi enviada, é só você olhar nas redes sociais, os comentários por aí. Tem muita gente genuinamente já convencida de que os Jedi agora são opressores religiosos. Isso é bizarro. Colonizadores que desprezam outras culturas e religiões. É uma forma clara de passar a mensagem. Não, eu quero ler. Eu quero ler em português. Colonizadores. Nós ficamos tão fascinados com os Jedi que esquecemos que eles são uma religião oficial da República e que acabam oprimindo outras religiões. Que outras religiões? Se eles respeitassem outras culturas, nunca tentariam recrutar as crianças de outra religião. Mas eles não tentam recrutar, cara. Eles estão meio que salvando elas. Eles sentem as pessoas que são sensitivas à força para continuar protegendo a liberdade, a democracia, cara. Até o Obi-Wan fala isso, que o comprometimento dele é com a democracia, com a liberdade. Pô. Que desprezam outras culturas e religiões. É uma forma clara de passar a mensagem que os lacrolas tanto querem passar, sabe? Uma mensagem sobre inversão de valores morais. Você deturpa o que é certo, o que é errado, e dessa forma se justifica qualquer atrocidade a partir do seu ponto de vista. A partir da sua narrativa. Quando os nerdolas falam de guerra cultural, é sobre isso que eles estão falando, galera. É sobre isso, ok? Com episódio, a fandom de Star Wars, que aceita tudo do canon Disney, passou a ver os Jedi com outros olhos, né? Tá diferente. Dá uma voltinha no YouTube e no Twitter que você vai ver o que eu tô falando. Estão comprando a narrativa dos Jedi serem FDP. Esse é o problema. Peter, e quem estiver me assistindo, a verdade é que Star Wars morreu no episódio 7. Né? Verdade é que Star Wars morreu quando George Lucas vendeu pra Disney. Quando ele quis encher o bolso de dinheiro. A obra não existe mais. Os valores, as mensagens, a espiritualidade que é trazida em Star Wars do George Lucas não existem mais nesses novos projetos. Nesses novos projetos eles estão perdidos pra caramba com isso, cara. O problema é que o Acolyte gerou e que distorce tudo que o George Lucas criou. Tudo que ele sempre passou de mensagem com os filmes e tudo que ele sempre falou em entrevistas. Porque ele é esse cara, ele sabe o que é o canon, entende? Tem entrevistas dele falando com todas as letras lá que os Jedi são os seres mais morais da galáxia, porque eles ativamente estão conectados com o lado da luz e suprimindo o próprio lado sombrio, contendo o lado sombrio, não deixa aflorar isso. E ele também diz que os Sith são desequilibrados e amorais justamente por estarem em contato com o lado sombrio. E galera, isso é uma coisa tão básica, sabe? É tão básico, tão explícito. Até isso. É tão bobo, né? Até o cor do sabre é diferente. Essa pataquada não tem a ver com acrescentar um elemento a mais pra lore de Star Wars. Ficou claro nesse episódio que não tem nada de nerdice ali.
É pura ideologia, ok? A própria escolha de mostrar isso no Coven das bruxas vítimas da injustiça é pensada. Pra quem não sabe, as bruxas são um dos maiores símbolos feministas, né? As feministas de segunda geração, tudo usava na bio do Instagram a famosa quote: somos as netas das bruxas que vocês não conseguiram queimar. Lembra disso? Isso? Pois é, Não. tava lá, cara. Eu vi várias Não. já. Aí depois de uns anos elas perceberam que era cringe e foram tirando isso aí. Mas você ainda acha por aí, ainda tem bio assim, ok? Mas no feminismo, né, as bruxas que foram queimadas pelos homens e pela igreja representam as mulheres empoderadas, independentes, LGBT, que foram oprimidas pelo patriarcado e pelo cristianismo. Então essa mensagem de opressão que o episódio quer passar com as bruxas sendo proibidas de exercerem a religião delas. Elas tendo que se isolar, fugir, se esconder e ainda serem invadidas. E aí, por fim, queimadas com a chegada dos Jedi, que são a religião dominante da galáxia, são a religião opressora. Esse é o problema, galera, quando a pauta ideológica fica acima da história. Você não tá contando uma história Star Wars, você tá só usando Star Wars como artifício para espalhar suas crenças, suas visões de mundo, né, da forma mais genérica possível. E aí impregnar isso na cultura pop. E quando você faz isso, você destrói, você distorce completamente tudo que a obra é em si, entende? Então quando alguém perguntar, Peter, o que você considera de lacração? É isso, cara. É você botar pauta ideológica na frente da história. Não é uma história Star Wars, é uma história sobre ideologia. E pior é que a história nem andou nesse episódio, né, cara? Foi um episódio pra mostrar o passado das duas irmãs e ficou só nisso. Que usa Star Wars, percebe? Porque para esse tipo de gente, a pauta ideológica vem antes da história. A pauta ideológica vem antes de Star Wars. Star Wars pode ser destruído desde que a mensagem que essa galera quer passar seja passada. Aí tá tranquilo. Por mais que o código Jedi, a filosofia Jedi, seja mais baseado no budismo, no taoísmo, shintoísmo, nessas crenças orientais, os Jedi também têm muitos elementos de referência ao cristianismo e aos cavaleiros templários. Então dá pra entender bem que tipo de mensagem esse episódio está passando. Anakin e Luke. Um dos grandes problemas que o canon da Disney gerou foi que a nova trilogia, né, a trilogia sequel, a Rey foi matou escolhida, completamente o propósito de todos os filmes anteriores. Exatamente, é por isso que eu não gosto. Apresentam o escolhido. Que é o Anakin, o Darth Vader. Essa profecia, entende? Mostram o Vader derrotando os Sidious e trazendo balanço pra força. O Luke como herói que derrotou o Império. É uma história que foi feita para que fosse definitiva, sabe? Um marco, uma profecia realizada, seria fechada ali. E na vida de muita gente essa foi a história definitiva. Foi uma das histórias que fundou a cultura pop, de verdade. É o antes e depois disso. Pra mim é. Mas de repente a Disney chega e traz a Estrela da Morte de novo, o Império de novo, o Palpatine de alguma maneira, que nem explicada foi. Só jogaram lá, cara, só quiseram encher os bolsos mesmo. Não teve sentido, eles não passaram nada de novo. Foi a repetição do episódio 4, 5 e 6, cara. E o pessoal gostou no começo porque tava tão emocionado, porque Star Wars desperta isso na gente. Porque era algo tão bom, era algo tão místico. Como o Peter falou, foi algo que moldou tanto a cultura pop, que é um negócio que mexe com os fãs, que mexe com a gente. Não tem como a gente não ficar emocionado ao escutar aquela trilha sonora magnífica do John Williams, velho. Só que acabou, querendo ou não, perdendo muito mais a força. Eu, atualmente, prefiro muito mais assistir todos aqueles filmes porcarias da Marvel do que assistir alguma coisa nova de Star Wars. Porque eu sei que as coisas que eu posso esperar, com as coisas que eu cresci assistindo, com as coisas que me foram passadas, não vão estar presentes nesses novos negócios. Eu até posso assistir todos os episódios, todos os filmes de novo, do 1 ao 6, que eu vou ficar satisfeito, mas ainda tem aquele incômodo de saber que toda essa era pós-Disney existe, entendeu? Patinho de novo. Eles nunca foram verdadeiramente derrotados. De alguma forma retornaram, né? Essa foi a desculpa da Disney, porque agora sim eles vão ser derrotados pela nossa verdadeira Jedi definitiva da Disney. A Rey. Então o Luke, né, que estava predestinado a ser o herói que reergueria a Ordem Jedi, o Luke que era um... Cara, o Luke, que foi o cara que peitou o Palpatine, que jogou o sabre longe e falou, não, eu sou um Jedi como meu pai foi antes de mim. Acabou enlouquecendo porque o sobrinho tava tendo um sonho maluco, cara. Porque o sobrinho tava tendo um sonho adolescente. Cara, dá pra entender? Santo. O cara não cedeu ao Palpatine e ao Darth Vader. Mas ele cedeu a um sonho do sobrinho. O herói dos heróis, o herói clássico, no canon Disney vira um velho otário, né, que quase assassina o próprio sobrinho quando ele dormia. E por fim se mata pra fazer um holograma. Já o Anakin, que deveria ser o personagem mais importante de Star Wars, virou basicamente só mais um. Ele não cumpriu profecia nenhuma. Todo
Exatamente. O Anakin perdeu todo o espaço que ele tinha. E eu falo isso desde de Ahsoka, quando eu fiz as análises de Ahsoka. Eu falo como esse universo expandido de Star Wars ficou tão expandido, se distanciou tanto deles, apresentou tantas coisas novas que a história principal acabou virando nada. Entendeu? Nada. O legado dele foi para Amy, foi para Vala. E até a história única dele, inspirada na história de Jesus, né, a concepção única dele, o fato dele ter sido concebido pela força, o único que foi gerado sem pai, nem isso ele tem mais, né? Já que a Leslie Headland quis fazer duas mães bruxas concebendo uma criança usando força. Não, e outra, ainda meteram nos quadrinhos que teve o Palpatine influenciando os midichlorians, ou era o Darth Plagueis, agora eu não tô lembrando direito, mas sabe, tirando toda realmente a simbologia do Anakin ser o filho da força. A Disney só faz borrada. Isso. E deixou ele como só mais um, depois da criação dessas duas, desse jeito. Enorme na cronologia de Star Wars, porque a concepção do Anakin sem pai, o fato dele ser o único gerado pela força no ventre de uma mulher, é o que faz o Qui-Gon Jinn identificar ele como uma criança da profecia. E é o que faz os midichlorians dele serem tão absurdos. E o mais bizarro é você ver o Darth Plagueis, Darth Sidious e vários outros especialistas na força, especialistas nessa área, né, que dedicaram as vidas em busca do poder da manipulação da vida, entrarem de cabeça no lado sombrio e nunca foram capazes de fazer algo desse tipo. Inclusive tem um pessoal por aí tentando justificar essa destruição da história mais importante de Star Wars, que é a profecia do Anakin, com a justificativa de que o Palpatine é quem teria gerado o Anakin no ventre da mãe dele, né? Isso no daí ventre da Shmi Skywalker. Quem tá falando isso tá usando essa scan sem texto pra justificar isso, dá uma olhadinha. Essa HQ é Darth Vader 2017, edição 25. E tudo o que acontece nessa HQ é no plano espiritual mental. O Darth Vader tá vendo uma versão distorcida da história dele. Não só esse evento, mas outros também são distorcidos. O lance do Palpatine nessa HQ foi só uma referência, uma alusão a um dos primeiros esboços do roteiro de vingança do Sith, que o George Lucas fez questão de tirar, porque estragaria todo o conceito de predestinação do Anakin. Sim. E se você não acredita em mim, acredita no próprio editor do Lucasfilm, né, que diz que se houvesse qualquer intenção de conectar o Palpatine com a concepção do Anakin nessa história aí, ele teria cortado imediatamente, porque o trabalho dele é exatamente esse. Você também pode acreditar no próprio escritor da história, o Charles Soule, que é um baita escritor, inclusive, e deixou claro que o lado sombrio não é um narrador confiável. Porque no final das contas é isso que o lado sombrio faz. É manipulador. Ele mente, ele perverte a realidade. Ele nubla o julgamento e sufoca a clareza, entende? Star Wars é sobre isso. Sim, o Mestre Yoda falou isso também no episódio 1, que o lado sombrio nubla, como o Peter falou mesmo. Que ele tava que o Palpatine e os outros Sith estavam tão próximos do Jedi que eles não conseguiam enxergar nada mais. O Yoda fala isso. Ou ao menos deveria ser. Tem um sinal de reboot! Bom, a Colite acabou de bater um prego no caixão com esse episódio 3, ok? Bom, eu dei minha opinião sobre o canônico Disney no outro vídeo dos episódios 1 e 2. Assim, na minha visão, tiveram poucas coisas que se salvaram. Mandalorian é muito bom, Andor é bom demais, né? Rogue One, absolute cinema, bom demais. Sim, são projetos bons, porque eles contam histórias de personagens menores do que a da trilogia principal. Eles, em momento algum, tentam diminuir eles. Eles conseguem contar realmente um universo expandido de Star Wars da maneira que nós conhecíamos, cara. Quando eles tentam criar algo grande demais, estraga tudo. Mas de resto, cara... E era o que o George Lucas queria. É um universo tão amplo que não só existe a família Skywalker. E o que ele queria dizer com isso é que, podem criar vários personagens mais poderosos que eles. Não, cara. Explora os personagens menores. Explora o Andor. Explora quem foram as pessoas que roubaram os planos da Estrela da Morte. Explora o Mandaloriano com Baby Yoda, com o Grogu, sabe? Faz isso. Não fica criando Rey, não fica criando essas gêmeas criadas pela força, sabe? Não. Cara, o resto ou são obras que não chegaram a 1% da qualidade dos 6 filmes do George Lucas, ou são uma desconstrução e perversão gigante de uma das principais, se não a principal... Eu acho que a Kathleen Kennedy odeia o George Lucas. É importante, galera. É importante. E tá sendo destruído. É isso. A gente tenta ficar positivo. Já destruiu, Pedro. Pedro. Uma forma deles contarem uma já foi promissora. Destruído, cara. E até acho que eles vão tentar dar uma amenizada depois desse episódio aí. O Toby apareceu ferido na nave no final. As bruxas apareceram mortas antes de queimarem. A única que não tava naquele bolo foi a Mãe Cora, né? Então,
A gente tem que ver se tem algum esquema dela no meio disso tudo aí, se ela vai ser a culpada ou se vão afundar mais o pé dos Jedi na lama. Tem mais caroço nesse angu, né? A Mestre Indara parecia bem carrancuda, então não sei se ela tomou iniciativa de alguma coisa. Ou, de repente, a Mãe Corium é a tal Sith secreta da série. Talvez ela se conecte de alguma forma com a origem das bruxas de Dathomir. Ainda mais considerando que as bruxas de Dathomir usavam os machos da raça Zabrak, usavam o Darth Maul. A Mãe Corium é da raça Zabrak também, né? Da mesma forma que o Darth Maul. Então talvez faça essa conexão aí. Lembrando que a série se passa 100 anos antes da Ameaça Fantasma. Isso é tudo que eu tiro de teoria pra esse episódio, porque eu não consigo ver mais nada minimamente positivo ou interessante. Coisa que deixa mais ainda sem sentido, né? Até aquela qualidade top que teve lá de produção dos 2 primeiros episódios, com os droids, né, os ambientes, foi tudo embora. Os aliens. Esse terceiro episódio parecia um Porque Star Wars é proibido ter alien de novo, né? Peça. Fake demais, cara. Parecia que era um teatro. Essa série tem um orçamento de 15 Godzilla Minus One. Pra onde que foi esse dinheiro nesse episódio, galera? Eu acho que os fãs de Star Wars nunca mais vão falar mal de Ameaça Fantasma, né? Eu não entendi essa do Godzilla. Pega a Ameaça Fantasma e tem uma profundidade, uma riqueza no world building, né? Nas ferramentas, nas tecnologias, nos ornamentos, personagens, cenários. Pois é, o pior filme de Star Wars virou um dos melhores perto dessas porcarias que eles fazem. Tudo, cara. Eu vou vendo agora, vou falando e vou lembrando. Mesmo com aquele CGI tosco da época, parecia muito mais vivo, muito mais real que esse episódio 3 de The Acolyte. Em The Acolyte você tem bruxas isoladas num planeta que é só mato, e elas estão lá cheias de tecnologia genérica. De onde que vem aqui, ó? Não tem um conceito bem estabelecido, sabe? Algo pensado pro world building da parada. Eu também não quero julgar a produção de The Acolyte, ok? É só uma série. Eu não quero ficar pensando tanto, mas assim, certas coisas são difíceis de entender. Como que caem de qualidade assim de um episódio pro outro? Eu não consigo entender, cara. Tô até conversando com vocês aqui, jogando a conversa aqui com vocês. Eu fico com pena do Lee Jung-jae, né? A discrepância dele pros outros atores da série é bizarra. Qualquer cena fica melhor quando ele é bom mesmo. nele. Pode ver. O cara é um baita ator. E nesse episódio ficou muito óbvio como ele se destoa do resto do elenco. Como que ele faz os textos dele funcionarem só na base da atuação. Além do fato dele ter sido o único Jedi que se deram o trabalho de mostrar que é uma pessoa boa na série. É o único que você vê ele resplandecente como o sol mesmo. Se for pra tirar algo de positivo de Acolyte, eu tiro o Mestre Sol. É o que eu guardaria pro canon, ok? Mas eu acho que a fandom de Star Wars teve a gota d'água com esse episódio 3. Eu tenho certeza que lá na Disney a palavrinha reboot vai sair da boca de alguém em algum momento na mesa. Com certeza. Não, se eles fizerem reboot, já era, brother. Alguém vai pelo menos falar. Se eles fizeram reboot, já era. Os fãs cobrem isso da Disney. Porque se isso continuar, não sei onde é que isso vai parar. Tipo, acabou, morreu. É o que eu falei, né? Pregou o caixão. Eu só sei que o que quer que esse canon da Disney esteja virando, não é Star Wars. Você assistiu, se não assistiu, o que você acha disso tudo? Comenta aqui embaixo. Bom, Peter, já deixei meu like. Muito obrigado por ter me autorizado a reagir ao seu vídeo excelente. Falou tudo do que eu penso. E, cara, se rebootarem Star Wars, pra mim já era, entendeu? Eu já não... Tipo, eu assisto pra trazer aqui no Origem Geek, mas não é algo mais que eu seja extremamente fã. Sabe, eu sou fã do episódio 1, do episódio 2, do episódio 3, 4, 5, 6. A partir daí, cara, gosto de Rogue One, gosto de Andor, gosto de Mandalorian. Chega, entendeu? Chega. The Acolyte é só mais do mesmo que eles já estavam fazendo. Eu já trouxe várias análises aqui no canal, já falei disso várias vezes, já concordaram comigo, já me massacraram, enfim. Vídeo muito bom, muito completo, como é de padrão da Nerd, né, rapaziada? Mas se você, voltando a ressaltar, eu até ri porque é irônico, mas enfim, se você não foi no canal do Peter, no Ei Nerd, e ainda não deu like nesse vídeo, vai lá dar o like, tá bom? E pelo menos deixa lá, Vindo Origem Geek. Se você já tiver assistido até o vídeo dele, fala lá, comenta lá, Vindo Origem Geek, pra ele notar a gente mais vezes. Um dos meus desejos aqui no canal é fazer um vídeo com esse cara que, pô, a sabedoria dele de milênios pode com certeza me ajudar demais, cara. Então é isso, rapaziada. Muito bom vídeo, ele falou tudo que eu penso e mais um pouco também, né? Retratou algumas coisas que eu ainda que tô aprendendo, não consigo, mas enfim. Muito bom vídeo, gostei demais. Já deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acham dessa desconstrução toda que tá rolando no universo Star Wars, se vocês veem algum norte pra essa situação, se vocês veem alguma melhora, enfim, já deixa tudo aqui nos comentários, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no Origem Geek, que são vídeos novos todos os dias. Tamo de volta, hein? Mas é isso, rapaziada, um beijo, muito obrigado, Peter, tamo junto, você é jovem sim, é isso, um forte abraço a todos vocês e valeu, rapaziada, tamo junto.